Olá, almas lindas. Respire fundo por um instante antes de continuar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo na sua energia que te trouxe para este momento, para essas palavras, como um chamado silencioso que você talvez nem tenha percebido conscientemente, mas que a sua alma reconheceu imediatamente. Seja muito bem-vinda a esse espaço. Aqui não é apenas um canal, é um ponto de encontro entre mundos internos. Um lugar onde falamos sobre vida, sobre amor, sobre espiritualidade, mas, acima de tudo, sobre aquilo que não pode ser explicado, apenas sentido. Sobre a lei da atração, sim, mas também sobre a lei invisível que rege os encontros, os sinais e os despertares. Se você é nova por aqui, pode me chamar de Soul. E, de alguma forma, nossos caminhos se cruzaram agora. Hoje, a energia está diferente. Existe algo no ar, algo mais intenso, mais vivo. Como se o mês tivesse começado trazendo uma força que não pede permissão, apenas chega e transforma. Feliz Abril! Eu sinto que esse não é apenas o início de um novo mês, é o início de um novo ciclo energético para muitos de vocês. Um ciclo onde as coisas começam a se mover, mesmo que por dentro tudo ainda pareça confuso. Talvez você esteja sentindo isso. Uma inquietação leve, ou até uma urgência silenciosa de mudar algo na sua vida. Como se sua alma estivesse sussurrando, não dá mais para continuar igual. E eu quero te dizer, você não está sozinha nisso. Eu sinto profundamente que existe uma energia de ativação acontecendo agora. Algo como uma chama sendo acesa, uma força que desperta, que impulsiona, que tira você da estagnação, mesmo que isso venha acompanhado de desconforto. E sabe o mais interessante? Mesmo sem saber exatamente o que está por vir, existe uma parte de você que já sente que algo grande está se aproximando. Eu também estou sentindo isso com muita intensidade. Inclusive, há algo novo sendo preparado. Um projeto, uma ideia, algo que ainda está no campo invisível, mas que em breve será revelado. E só de pensar em compartilhar isso com você, meu coração se expande. Mas agora eu quero voltar para você. Me conta, o que você tem sentido nesse início de mês? Existe algo que você quer começar? Algo que você sente que precisa deixar para trás? Alguma intenção silenciosa que você ainda não teve coragem de declarar? Porque Abril carrega uma energia muito poderosa de manifestação, mas não aquela manifestação superficial. É algo mais profundo, mais alinhado com quem você realmente é. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui agora. Hoje, vamos mergulhar em uma leitura energética. E antes mesmo de começar, eu quero que você entenda uma coisa. Eu não sei exatamente o que vai surgir aqui. E, honestamente, é isso que torna tudo tão especial. Porque as mensagens não vêm da mente. Elas vêm de um lugar mais profundo. Um lugar onde tudo já existe, esperando apenas ser acessado. Então, enquanto eu me preparo para essa leitura, eu te convido a fazer o mesmo. Desacelere. Respire. E permita-se sentir. Porque algo quer chegar até você hoje. E não é por acaso. Eu te peço que, por favor, deixe seu like. Isso ajuda bastante que a mensagem chegue para mais pessoas. Muito obrigada pelo seu apoio. Existe algo que essa pessoa já sabe, mesmo que ainda não tenha conseguido dizer em voz alta. No fundo, ela reconhece que algo dentro da própria vida precisa mudar. Não é uma dúvida leve, não é algo superficial, é uma consciência mais profunda, quase incômoda, de que existe um padrão, um vínculo, uma energia que ainda aprende, algo que pesa, que limita, que desorganiza o próprio campo emocional. E o mais forte aqui é que isso envolve você. Porque, apesar de tudo, essa pessoa te enxerga com um valor que talvez nunca tenha sido totalmente expresso. Existe um respeito silencioso, uma admiração contida e até um certo cuidado. Como se, dentro dela, existisse um pensamento recorrente. Eu não quero que isso toque você. Eu não quero te arrastar para esse lugar. E é exatamente por isso que ela se afastou. Não por falta de sentimento, mas por excesso dele. É como se ela tivesse escolhido lidar com o próprio caos sozinha, acreditando que esse afastamento seria uma forma de proteção. Uma tentativa, ainda que imperfeita, de preservar você daquilo que ela mesma ainda não conseguiu curar. Só que tem um detalhe importante. Você sentiu.
Antes mesmo de qualquer explicação, antes de qualquer palavra, você já sabia. Sua intuição captou tudo. Talvez não nos detalhes exatos, mas na essência, você percebeu o peso, a mudança, o silêncio diferente. E, mesmo assim, você não confrontou. Não porque não soubesse, mas porque escolheu respeitar o tempo. Existe uma sabedoria nisso. Uma maturidade emocional rara. Você não precisou forçar respostas, nem arrancar verdades. Preferiu observar, sentir e permitir que o outro chegasse até você por vontade própria. Mas, enquanto isso, do outro lado, há nervosismo. Há pensamentos que se repetem. Há um coração inquieto que não encontra descanso. Essa pessoa pensa em você mais do que você imagina. Só que, ao invés de agir, ela se perde dentro da própria mente. Cria cenários, questiona tudo, volta atrás, se trava, como alguém que sabe exatamente o que sente, mas não confia totalmente na própria capacidade de sustentar isso. Existe também um arrependimento silencioso. Uma sensação de eu poderia ter feito diferente. Como se em algum momento uma oportunidade tivesse passado, e ela não soube segurar. E agora o que resta são memórias, especialmente do início. E aqui algo muito específico se abre energeticamente. Essa pessoa volta repetidamente ao primeiro momento em que te viu. Como se aquela cena estivesse gravada em outro nível de consciência. Não foi um encontro comum. Foi o tipo de momento que interrompe o tempo por alguns segundos, onde tudo ao redor perde importância, e só existe aquela presença, aquele impacto, aquele reconhecimento silencioso. Talvez tenha sido em um lugar simples, talvez cheio de gente, mas para ela foi como se o mundo tivesse diminuído para caber apenas em você. E o mais curioso, ela talvez nem tenha demonstrado isso. Pode ter fingido normalidade. Pode ter olhado de lado, disfarçado, evitado contato direto, mas internamente algo já tinha mudado. Você a tocou sem nem perceber. E desde então ela carrega isso. Hoje, mesmo tentando seguir em frente, mesmo aparentando estar focada em outras coisas, existe uma parte dela que continua te observando, ainda que de forma silenciosa, quase invisível. É como alguém que olha para frente, mas sente você no campo ao redor. E isso cria um conflito interno muito grande. Porque ao mesmo tempo em que ela quer se aproximar, também sente que precisa se transformar antes. Existe uma percepção de que a versão atual dela não é suficiente. Não para o que sente por você. Ela te vê como alguém estruturada. Mas não necessariamente no sentido material. É mais profundo que isso. Ela te percebe como alguém segura de si, conectada, centrada. Alguém que entende a própria essência, mesmo nos dias difíceis. E isso, ao invés de aproximar imediatamente, inicialmente afastou. Porque fez ela olhar para si mesma. E o que ela viu ainda não estava alinhado. Então ela escolheu o que era mais confortável, permanecer no conhecido. Em padrões antigos, em ambientes familiares, em versões de si mesma que já não fazem mais sentido, mas que ainda parecem mais fáceis de sustentar. Só que isso tem um preço. A distância entre vocês. E, ao mesmo tempo, o crescimento interno que agora começa a acontecer. Porque algo está mudando. Mesmo que externamente pareça que nada está acontecendo, internamente é um movimento. Uma expansão silenciosa. Como se a vida estivesse empurrando essa pessoa para fora da própria zona de conforto. E isso inclui você. Existe um desejo de retorno. Mas não apenas de voltar, e sim de oferecer algo. Mesmo com insegurança. Mesmo com medo de não ser suficiente. Existe uma vontade genuína de dizer: eu não sei se tenho tudo, mas eu quero te dar o melhor que eu posso. É uma energia quase vulnerável. Quase como alguém que, finalmente, está disposto a se expor, mesmo sem garantias. E isso muda tudo. Porque essa conexão não foi comum. Ela não foi leve no sentido superficial. Ela foi profunda, transformadora, inevitável. E talvez por isso tenha sido tão difícil sustentar no início. Mas agora, existe um chamado para mudança. Um chamado para ação. Não mais baseada no medo, mas no coração. E enquanto isso acontece, o mais importante para você é lembrar: você não precisa correr atrás de nada.
Aquilo que é verdadeiro encontra o caminho de volta. No tempo certo. Da forma certa. E, principalmente, quando ambos estiverem prontos para sustentar aquilo que sentiram desde o primeiro olhar.